Olá pessoal, vou dando uma introdução aqui, uma definição do que é o deck, ele é um tipo especial de fila, né? Ou lista, como a gente estudou na matéria de estudo de dados, que vai permitir a isenção ou a remoção em ambas as extremidades. Ele também é conhecido do inglês Double End Quake, que significa a fila de dupla saída, por isso dá o nome, né? Que ela vai ter a sua remoção e a sua implementação em ambas as extremidades. Como foi estudado, uma fila você pode implementar por um lado e retirar pelo outro, mas nas pilhas é só por um lado. Se você remover de um lado, você só pode inserir desse mesmo lado. A pilha você remove e insere esses dados ou no início, ou você remove e insere no final, sempre de um lado só. Já na fila, você inserindo esses dados de um lado, você só pode retirá-los do outro, inversamente, né? Extremidades opostas. Com essas aplicações básicas, né, do deck, em que a gente pode remover e inserir em ambos os lados, né, a gente pode ter elas de duas formas, ou na forma estática ou na forma dinâmica. Na forma estática, só é alocada a memória quando você faz a compilação, que exige um número máximo de elementos no deck para fazer o arreio, em que há um acesso sequencial, né, de elementos consecutivos na memória, existindo o arreio não circular e o circular, que de certa forma é mais eficiente. Em que o arreio circular ele se desloca, né? O início e o fim ele se desloca. Quando você adiciona elementos, ele vai se deslocando. Quando você tira do elemento final, ele volta para o anterior. Já na alocação dinâmica, a memória só é alocada no tempo da execução. O deck ele vai crescer ou diminuir à medida que você adiciona ou remove elementos. Você não precisa colocar uma quantidade máxima. O acesso dele é de uma forma encadeada, né? E cada elemento ele tem uma área específica da memória. É destinada para uma certa área. Vamos à construção do nosso código. O nosso código é formado por 8 funções, que possuem nomes bem sugestivos. A primeira, enfileirar frente, ela é responsável por inserir o valor na frente do deck. A segunda, enfileirar fim, responsável por inserir o valor pelo final. A terceira, mostrar deck, ela imprime todos os valores que estão no deck na tela. A quarta, mostrar frente, imprime o primeiro valor do deck. A quinta, mostrar fim, imprime o último valor do deck. A sexta, deletar frente, deleta o elemento da frente, ou seja, o primeiro valor. A sétima, deletar fim, deleta o elemento do final do deck. E a oitava e última função, intMain, onde todas as outras funções serão chamadas. Vejamos agora como é cada função por dentro. Bom, primeiro definimos o tamanho do deck, o seu comprimento, com o define no topo do código, e importamos uma das bibliotecas padrão, a stdio.h. Então declaramos o deck como do tipo inteiro e em seguida inicializamos a frente com -1 e a retaguarda também com -1. Chamada a função enfileirar frente, indicamos uma chave inteira x. Então primeiro verificamos se o deck está cheio. Se não estiver cheio, inserimos um elemento na frente, seguindo as condições fornecidas. Se o deck estiver vazio, ou seja, frente igual a -1 e retaguarda igual a -1, então fazemos com que frente e retaguarda apontem para o elemento 0. Caso contrário, decretamos a frente e inserimos o elemento. Como estamos usando array circular, temos que ter em mente que se frente for igual a 0, então em vez de diminuí-lo em 1, o tornamos igual a max -1. Aqui na função enfileirar fim, a gente novamente verifica se o deck está cheio.
Se não estiver cheio, então inserimos um elemento na parte de trás, seguindo as condições fornecidas. Se o deck estiver vazio, fazemos a retaguarda apontar para 0. Caso contrário, incrementamos a parte traseira e inserimos o elemento. Como estamos usando uma matriz circular, devemos ter em mente que se a retaguarda for igual a max menos 1, em vez de aumentá-lo em 1, o tornamos igual a 0. Aqui mais abaixo temos uma função simples, que é a mostrar deck, que, como o nome indica, imprime na tela todos os valores do deck. Aqui na função mostrar frente, verificado se o deck está vazio ou não, é mostrado o primeiro elemento do deck. Aqui na função mostrar fim, como o nome já indica, é para mostrar o último valor do deck depois de verificado se está vazio. Se não estiver vazio, o último elemento do deck é mostrado. Aqui na função deletar frente, primeiro verifica se o deck está vazio e se não estiver, a gente deleta primeiro o elemento frontal, seguindo as condições fornecidas. Se apenas um elemento estiver presente, mais uma vez tornamos frente e retaguarda iguais a menos 1. Se não, incrementamos a frente. Mas, novamente, devemos ter em mente que se front for igual a max menos 1, em vez de aumentá-lo em 1, o tornamos igual a 0.